Salve, salve meus queridos, tudo na paz, tranquilidade. Pessoal, falaremos agora de Segunda Guerra Mundial, um dos eventos mais importantes, mais citados aí da história do mundo contemporâneo, beleza? Galera, é fundamental notar que a Segunda Guerra Mundial tem ligação direta com a Primeira Guerra Mundial, tá certo? Para alguns, como o grande intelectual Eric Hobsbawm, são na verdade o mesmo evento com intervalo de tempo separando um do outro, tá certo? Mas são o mesmo evento, são os mesmos fenômenos, os mesmos conflitos ali envolvidos. Galera, por que isso? A Primeira Guerra Mundial acaba com o chamado Tratado de Versalhes. Há uma conferência, a chamada Conferência de Paris, e na Conferência de Paris estarão reunidas as nações vitoriosas da Primeira Guerra para decidir o que a Alemanha teria que fazer para ser punida por ter provocado a guerra. Basicamente foi isso. Então o que é importante citar, pessoal? A Primeira Guerra Mundial não acaba com um verdadeiro tratado de paz para propor um acordo sério entre as nações envolvidas. Não. Ela acaba de uma tal forma a punir completamente a Alemanha pela guerra como um todo. Tá certo? Isso se dá por meio do Tratado de Versalhes. As muitas cláusulas do tratado deixavam isso evidente. Por exemplo, pessoal, estava no Tratado de Versalhes ali que a Alemanha não poderia fortalecer sua indústria depois da guerra, especialmente a indústria bélica, que a Alemanha teria o seu território ocupado pelas potências vitoriosas, tá certo? A Alemanha teria que pagar uma pesada indenização às nações vitoriosas, tendo também a perda de parte do seu território, perdendo também colônias. Então, a Alemanha vai perder território no continente africano, das suas colônias, vai perder território na Europa, de áreas que eram dominadas por ela, como o chamado Corredor Polonês, onde ficava a cidade de Danzig, também a região da Alsácia-Lorena, que historicamente era uma região alemã, de população alemã. Porém, foi uma região de muitos conflitos entre a Alemanha e a França. Porque a região da Alsácia-Lorena, ela fica entre a Alemanha e França, tá certo? E ela era uma região historicamente alemã. Era uma região que foi ocupada pelo Sacro Império Romano Germânico. Mas aí, no auge do absolutismo francês, Luís XIV toma esse território. Então, o território que era alemão, com Luís XIV, passa para a França, tá certo? Aí, tempos depois, tem a Guerra Franco-Prussiana, vencida pelos prussianos, vencido pelos Estados alemães. Tá certo? Aí a região da Alsácia-Lorena volta para as mãos alemãs. Aí tem a Primeira Guerra Mundial, em que a Alemanha é derrotada. A região da Alsácia-Lorena volta para a França, por meio do Tratado de Versalhes. Tá certo? Então a gente vê nesse contexto aqui que essa região da Alsácia-Lorena agora estava em mãos francesas. O Hitler, logo chegando ao poder, vai tomar essa região de volta. Tá certo? Enfim, meus queridos, continuando, o Tratado de Versalhes basicamente humilha a Alemanha e deixa a Alemanha em grave crise econômica. O país não podia se organizar, não podia se armar, tinha que pagar indenizações, já tendo sido derrotada e estava destroçada pela guerra como um todo. Tá certo? Eu tenho aqui como exemplo, pessoal, eu tenho aqui uma nota, que é uma nota alemã, da época. Essa nota é uma nota original, ela é de 1923, tá certo? E ela é uma nota de 50 milhões de marcos alemães. 50 milhões de marcos. E os 50 milhões de marcos não compravam praticamente nada, dada a inflação na Alemanha. O governo, para tentar reverter a situação, imprimia dinheiro, imprimia papel moeda, e historicamente nós sabemos, aonde se imprime papel moeda, qual a consequência? Inflação na economia e elevação generalizada dos preços. Então a população alemã passava fome. Essa nota, pessoal, ela é impressa de um lado só. Porque com o gasto para imprimir o outro lado, eles imprimiam outra nota, dada a crise econômica do país. Estão entendendo, pessoal? Então, a Alemanha sai da Primeira Guerra machucada emocionalmente e também financeiramente. Tá certo? A crise está grave. Isso traz o chamado revanchismo.
a busca por devolver toda aquela humilhação sofrida. Aliado a isso, a situação da Alemanha não estava boa, aí vem a crise de 1929. Com a crise de 29, a Alemanha, que estava se reorganizando, se reconstruindo com financiamento norte-americano, a Alemanha quebra. A Alemanha quebra. As nações capitalistas, como um todo, o Brasil, um exemplo, vão quebrar com a crise de 29. E aí, galera, um país sai ileso dessa crise. Nós sabemos, a União Soviética, não é verdade? A União Soviética, que não estava ligada ao bloco capitalista, ela sai ilesa e muito fortalecida com a crise de 29. E aí, pessoal, movimentos socialistas vão se desenvolver em várias partes da Europa. Na Alemanha, por exemplo, também. O Partido Socialista da Alemanha, da Rosa Luxemburgo, por exemplo, que vai ser fortemente perseguida e reprimida pelos nazistas depois, tinha a intenção de chegar ao poder, tá certo? E aí, qual o contexto aqui? Antes da chegada do nazismo, a Alemanha em grave crise econômica, com aquele sentimento de inferioridade e orgulho ferido por causa da Primeira Guerra, tá certo? Com medo do comunismo. Claro, não são todos os alemães que têm medo do comunismo, mas são os governantes, é a elite. A elite do país tem medo do comunismo. Na mente deles, comunismo chega ao poder, nossas propriedades serão tomadas pelo Estado, a gente vai perder. O pobre, aquele que não tem nada, ele não tem nada a perder. Mas e o rico? Ele tem muito a perder. E ele influencia outros, tá certo? Por esse medo do comunismo, por esse revanchismo, por essa crise econômica grave, as condições, meus queridos, são as específicas para a chegada do nazismo ao poder. E aí nós podemos falar, a chegada do nazismo ao poder diretamente está relacionada ao início da Segunda Guerra. Beleza? Quando Hitler chega ao poder, ele chega ao poder em 1933. Beleza? Em 34, ele já começa uma política de armamentismo na Alemanha. Uma política altamente armamentista, de fortalecimento da indústria na Alemanha. Tá certo? Recuperação econômica. E aí, tudo isso regado à ditadura. Não é verdade? O Hitler centraliza o poder e aí, com um governo completamente centralizado, é fácil aprovar o que se quer. Em algum momento nós falaremos sobre isso. Em algum momento aqui no canal eu farei um vídeo, meus queridos, explicando por que em regimes ditatoriais há desenvolvimento econômico. Em geral é assim, tá certo? A democracia, ela muitas vezes privilegia o bem-estar da própria democracia do que o crescimento econômico, tá certo? Em um Estado democrático, o governante não faz exatamente o que quer. Ele faz o que as muitas forças políticas concedem-lhe a possibilidade de fazer, tá certo? Enfim, o Hitler, no seu regime ditatorial, ele gera um grande desenvolvimento econômico na Alemanha. A Alemanha vai se tornar uma potência em pouco tempo. E aí vai começar a se expandir, meus queridos. Aí começa o expansionismo alemão. Esse expansionismo, na busca por territórios, lá na Primeira Guerra, perderam territórios. Aqui, vamos voltar e vamos tomar esse território de volta. Vamos tomar territórios que são alemães por direito. Era a ideia. Por quê? Por causa de uma ideologia que estava por trás. A chamada ideologia do espaço vital. A ideologia do espaço vital, que surgiu lá no século XIX, inclusive, com Hatzel, um geógrafo alemão, tinha a ideia de que cada região onde haviam povos alemães deveriam naturalmente ser dominados e controlados por esses povos alemães. Então, pessoal, quando Hitler chega ao poder, ele vai estruturar o que ele chamava de a Grande Alemanha. Logo de cara, ele vai anexar a Áustria, que é um estado alemão. Ele vai anexar a Áustria, tá certo? Em 1938, ele anexa a Áustria. Em 1938, ele invade e controla uma parte da Tchecoslováquia, a região dos Sudetos, que era de forte população alemã também, tá certo? Unindo ali os povos alemães, controlando outros países, invadindo outros países. Diante dessas invasões, os países da Europa Ocidental, eles ficam no mínimo preocupados. Inglaterra, França,
no mínimo preocupados. Porém, esses países estavam com medo da possibilidade de uma nova guerra. Eles tinham saído recentemente, havia 20 anos, de uma sangrenta guerra mundial, a Primeira Guerra, e havia o medo de outra guerra, entende? Por conta disso que, em 1938, acontece um evento, uma reunião, né? Ficou conhecido como Tratado de Munique. Ingleses vão à Alemanha, franceses vão à Alemanha, ingleses e alemães estabelecem um acordo, e a França vai na onda. Qual vai ser o acordo? A Alemanha dominou outros territórios. Tranquilo, pode ficar com esses territórios, desde que não se expanda mais. Por quê, pessoal? Essa ficou conhecida como política de apaziguamento. Ingleses e franceses queriam paz. Eles estavam também machucados de um conflito mundial recente e não queriam o perigo de uma nova guerra. O Hitler se aproveita disso. E junto a isso, ele vai estruturar o seu expansionismo. Porém, o Hitler tinha medo daquele país que saiu fortalecido da crise de 29, que foi a União Soviética. A União Soviética, desde a Revolução Russa de 17 até aquele momento, vinha em franco crescimento econômico. A União Soviética era uma potência, um país enorme, que unia não só a Rússia, mas diversas outras repúblicas, que foram unidas às repúblicas socialistas soviéticas. Certo, meus queridos? Por conta dessa circunstância, o Hitler propõe um acordo, que ficou conhecido como o tratado, o acordo Ribbentrop-Molotov. Foi o acordo, o tratado de não agressão entre soviéticos e alemães. Ribbentrop era o nome do general, do político alemão envolvido no acordo. Molotov, o nome do político russo. Tá certo? Por isso, o tratado Ribbentrop-Molotov. O fato era um acordo de não agressão entre soviéticos e alemães. O Hitler, então, com a tranquilidade de não ter a União Soviética incomodando, tendo feito também o tratado com os ingleses, ele vai se organizar para começar a dominar outros territórios. E em 1939, nós chegamos, dados os antecedentes todos, nós chegamos ao estopim da Primeira Guerra Mundial. Em setembro, dia 1º de setembro de 1939, Hitler invade a Polônia. A partir desse momento, apesar de todos os contratempos, a política de apaziguamento finalmente é deixada de lado. E então a Inglaterra declara guerra à Alemanha. A Alemanha declara guerra também à Inglaterra. A França vai junto. E aí, de um lado, a princípio, França e Inglaterra, do outro lado, a Alemanha. Tá certo? Porém, em pouco tempo, os soviéticos e os americanos vão entrar nessa situação, além dos outros países, dos acordos ali estabelecidos. Por quê, meus queridos? O estopim da guerra será a invasão da Polônia, que a princípio opõe França, Inglaterra e Alemanha. Porém, já haviam alianças firmadas. E essas alianças é que vão formar o que nós chamamos de as nações beligerantes, aquelas que estarão diretamente envolvidas no conflito. Beleza? De um lado, as nações do eixo. Nós chamamos de eixo Roberto. Roma, Berlim, Tóquio. Eixo Roberto. Roma, Berlim e Tóquio. Roma, Berlim e Tóquio. Tá certo? Roma, capital da Itália. Berlim, capital da Alemanha. Tóquio, capital do Japão. Três nações com características semelhantes, expansionistas e ditatoriais, que estarão unidas, o eixo. E do outro lado, as nações que, em tese, defendiam e defenderiam um regime democrático, com exceção da União Soviética. Tá certo? Então, Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos. E ali são as nações diretamente beligerantes. Beleza? Meus queridos, no próximo vídeo, na próxima aula, nós veremos a guerra em si. Beleza? Espero que tenha ficado claro o contexto anterior, o estopim da guerra e as nações diretamente envolvidas. Qualquer dúvida, dê um toque. Tamo junto.